Bem, pessoal, vou fabricar aqui um escapamento, mas é um escapamento bem diferenciado. Não é bem um escapamento. O que é? Eu quero colocar uma sonda lambda para acerto de motor, né? Para quem não sabe, a sonda lambda, ela lê os gases que saem do motor e te dá um parâmetro ali sobre a mistura ar-combustível. Se está gorda quando está muito combustível, se está pobre quando está com pouco combustível. Então a sonda lambda faz essa leitura e por meio de um home meter ou por meio de uma wideband, ela te dá ali uma leitura que você consegue ver essa mistura, né? Mas o que eu vou fazer aqui não é bem um escape próprio à moto. Como eu tenho uma Twister, que é desmontada, eu tenho a minha moto do dia a dia e eu tenho ainda o kart que não está aqui no momento, eu preciso disso para acertar. Mas como que eu vou fazer um escape para cada um, não tem como, né? Então vou fazer tipo um escape universal que eu coloco nos três e eu posso usar. Daí eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer, conforme for o processo, eu vou explicando. Eu vou dar uma explicação mais ou menos aqui, ó. Tem dois tubos de ferro aqui, ó. Eu vou soldar esse tubo nesse tubo, né? Porque vai vir um tubo mais fino com um tubo mais grosso. E eu vou colocar a sonda aqui. Esse ponto mais fino, ela entra dentro do escape, propriamente dito. Então ele vai pegar os gases que vem do escape que já tem na moto, no caso, né? Como por exemplo, da minha moto de rua. Ele tem um diâmetro que vai entrar dentro do escape e vai passar por dentro desse tubo, o gás que sai do motor vai passar por dentro desse tubo e vai sair. Aí vai fazer a leitura. Eu tenho um home meter, não é um wideband. O melhor é uma wideband que ele é mais preciso. Então o home meter dá para ter uma noção básica assim, né? Aí eu vou fazendo, vou mostrando para vocês.
Então, galera, como eu comentei com vocês, isso aqui é o escapamento para teste com wideband, né? Como eu comentei com vocês, ele vai dentro do escape que já está na moto. Um detalhe, a moto tem que ter escape esportivo, por causa do tamanho da boca, né? É um cano ali de 1,5 polegadas, se eu não me engano. E aqui é um mais grosso, né? Que ele expande para poder expandir os gases aí através do hall meter. Vou usar esse hall meter aqui, ó. Tá vendo? Ele mede o ar combustível, né? Se tá rica, pobre ou se tá boa, como tá. O ideal é a wideband, porque ela tem uma marcação mais precisa. Ela marca em números, então você vai ter uma noção mais precisa, né? Essa daqui, ela marca por luzes, assim, vamos dizer. Ela oscila, aí ela não é tão exata como a wideband, mas dá pra ter uma noção boa, né? Então, nós vamos usar essa daqui como referência para fazer acerto. Mas por que se usa wideband, hall meter para fazer acerto de moto? No que se usa? Você consegue aí detectar a mistura ar combustível. Uma moto dando falta, ela pode superaquecer e pode vir a quebrar pistão, quebrar biela. E uma moto muito rica, ela vai ficar falhando, né? Quando a gente fala rico, pobre, é na mistura ar combustível. Rica quer dizer que tem muito combustível, mais combustível que o ar necessário para fazer a queima. E quando é pobre, quando tem pouco combustível, tem mais ar do que combustível, aí a moto pode vir a falhar e quebrar, né? Principalmente em moto preparada. Então isso é muito importante se você está controlando motores preparados. Os originais já vêm de fábrica acertados, então geralmente ela vem levemente rica, né? Para que a funcionalidade do motor original é durabilidade. Então quando você está de motor preparado, a pessoa troca pistão, troca tipo de combustível, uma preparação no motor. Então você altera carburador, você altera funcionamento do motor. Então você tem que estar examinando essa mistura ar combustível aí para ver se não vai ficar rico ou pobre, fazer um acerto legal aí para não deixar a moto quebrar. Geralmente você deixa levemente ela rica, né? Do ideal para rica. Por quê? Para não ter o perigo da falta e vir estragar o motor. Então a intenção desse escape que eu estou fazendo escape é para poder medir isso. Então, por que eu fiz desse modelo? Eu vi na internet, vi com um mecânico fazendo, né? Perguntei para ele, entrei em contato com ele, perguntei. Porque você pode usar em qualquer moto. Você está lá, mede uma moto, se quiser medir em outra, igual eu tenho a Twister, eu tenho a moto de rua, eu tenho o kart. Então se a gente for fazer algum acerto, mudar alguma coisa, então já vai dar para a gente fazer esse teste de ar combustível. E eu não vou deixar fixo na moto. Por quê? Quando você deixa fixo é ruim, depois você precisa passar na outra, como você vai ficar tirando. E comprar 3 hall meter ou 3 wideband também é complicado, né? Não é barato essas peças. O hall meter aqui até que foi consideravelmente barato, né? A sonda também, que eu comprei uma usada no carro velho, então não saiu tão caro, mas faz tempo que eu tenho elas aqui. Hoje eu não sei se subiu o preço, né? Girls with their nails done now. Girls with their nails done. I like the girls with their nails done. Girls with their
with their nails done now. Girls with their nails done. Girls with their nails done. Let's have a bit of fun till I downfall. My love, if you feel like I do right now, don't say you're on the run to the other side, my love. But you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You want. Let's have a bit of fun till I downfall, my love, if you feel like I do right now. Don't say you're on the run to the other side, my love. You say you wanna try, but you never